Olá, turma! Vamos dar início a mais uma disciplina. A disciplina proposta é a disciplina de Radiologia Industrial. Ela está distribuída ao longo de 5 dias, numa carga horária de 20 horas. É interessante frisar que o técnico de Radiologia Industrial ele vai precisar obter algumas habilidades, como conhecer os princípios fundamentais da Radiologia Industrial, ou seja, a gente precisa entender o funcionamento da Radiologia Industrial. Precisa executar os procedimentos em conformidade com os princípios do sistema de proteção. Então, cabe lembrar que aqui na radiologia industrial, nós vamos estar trabalhando diretamente com a radiação dentro das indústrias. E não necessariamente nós vamos irradiar pessoas, mas nós precisamos colocar em prática os princípios de proteção radiológica. É interessante também conhecer o manuseio adequado dos nossos equipamentos. Então, quanto mais a gente conhece uma ferramenta, melhor a gente consegue desempenhar o nosso trabalho. Então, há uma necessidade de a gente conhecer o leque de equipamentos que nós temos dentro da radiologia industrial. É interessante também selecionar alternativas de proteção radiológica. Então, aqui não necessariamente nós vamos irradiar pacientes, mas nós vamos nos expor à radiação. Então, há uma necessidade de a gente criar alternativas para que a gente possa se proteger diante, das exposições que nós fazemos no momento aí de irradiar possíveis peças metálicas ou até mesmo produtos alimentícios. É interessante também utilizar equipamentos individuais de proteção. E aí cabe lembrar que aqui na radiologia industrial a gente vai estar vendo que nós não possuímos equipamentos umbríferos de proteção individual. Contudo, a gente já possui como proteção individual a questão do capacete, a questão de bota, a questão de macacão, mas não necessariamente plumbífero. Porém, a gente já possui equipamento de proteção coletiva também voltado para a parte plumbífera. É interessante também identificar diversas formas de radiações ionizantes. Então, dentro dessa modalidade, nós vamos possuir tanto o raio-x, convencional praticamente, como também as radiações gamas, para que a gente possa estar desempenhando os nossos trabalhos. E também precisamos reconhecer os princípios de justificação, otimização, limitação de dose e prevenção de acidentes, que são justamente o que a gente chama de pilares da proteção radiológica. Então, como nós vamos estar trabalhando diretamente com radiação, a gente precisa colocar em prática os princípios da proteção radiológica, mesmo sendo aplicado a radiação em objetos inanimados. E aí a disciplina vai ocorrer ao longo de 5 dias. Ao longo do primeiro dia a gente vai vir justamente com essa parte de apresentação da nossa disciplina, para que a gente possa entender realmente como ela funciona. No segundo dia, já vamos falar um pouco mais sobre os equipamentos, as suas características, os tipos de fontes utilizadas. No terceiro dia, vamos trabalhar com a questão das nossas proteções, a questão também dos nossos acessórios utilizados, dos nossos equipamentos também, e, se possível, uma revisão geral. E, ao longo do quarto dia, nós vamos trabalhar a nossa avaliação. No quinto, a gente faz o processo de recuperação e a assinatura de ata, se assim for possível. Então, a radiologia industrial, ela é uma modalidade que ela já está frisando já no nome, ela utiliza radiação para que possa ser feito o estudo dentro das indústrias. Então, radiologia industrial. Então, rádio se refere à radiação. Logia quer dizer estudo. Industrial quer dizer que nós vamos trabalhar com essa radiação para estudar todos os processos envolvidos dentro de uma indústria. Então, hoje, a radiologia industrial, ela está dentro de todas as empresas possíveis, nos locais que vocês nem imaginem. Então, a radiologia industrial hoje, ela é justamente o uso da radiação dentro das indústrias. Então, a radiação ela é utilizada nas indústrias que produzem joias, nas indústrias de esterilização, nas indústrias que produzem medicamentos, nas indústrias que produzem peças metálicas e assim sucessivamente. Então, a radiologia industrial, ela faz uso das radiações ionizantes. E aí vocês podem me questionar, professora, o que é radiação ionizante? Radiação ionizante é aquela radiação que vai possuir um alto poder de penetração e ela é capaz de lesionar, de matar,
de danificar os nossos materiais biológicos. Então, por essa razão, a gente vai precisar aí ter muito cuidado com relação a essa radiação toda vez que a gente estiver fazendo uso dela. E essa radiação, ela é utilizada, gente, sempre voltado para o controle de qualidade e também de segurança. Então, a radiologia industrial, ela é utilizada hoje com o objetivo de promover qualidade e promover também segurança, seja lá em qual processo ela possa estar sendo aplicada. Ela é um método baseado na variação da atenuação da radiação eletromagnética. Então, a gente vai estar observando que toda vez que você expor o material à radiação, esse material ele vai atenuar, ou seja, ele vai barrar a radiação. E aí, consequentemente, se tiver alguma falha, naquela região onde houver a falha, vai atenuar menos radiação. Então, consequentemente, a gente vai conseguir perceber as diferenciações de absorção. Então, por isso que a gente fala que é um método baseado na variação da atenuação da radiação, causada pela presença aí de descontinuidade, ou seja, que são falhas, né? Que vai ser aí fissuras. Então, toda vez que algo ele não é totalmente contínuo e que ele não possui a mesma densidade, consequentemente, aquela região onde possui uma densidade inferior vai absorver menos radiação. Então, nós vamos dizer que há uma variação de atenuação. Consequentemente, a gente vai perceber uma diferenciação de cores, principalmente nas nossas imagens. Então, a radiologia industrial, a gente vai perceber que a história dela se entrelaça diretamente com a história do desenvolvimento dos raios-x. Então, como nós sabemos, em 8 de novembro de 1895, William Conrad Roentgen descobre a existência dos raios-x. E esse raio-x, ele é muito utilizado, ele foi, inicialmente utilizado dentro da área médica. Roentgen, ao longo de suas experiências, ele retirou várias radiografias aí de diversos objetos e materiais. E possivelmente você já deve ter ouvido falar que ele radiografou bússola, pesos para balança, placas de metal, além, claro, da mão da sua própria esposa e do seu rifle de caça. Aqui nós possuímos algumas imagens que entraram para a história dentro das experiências de Roentgen. A gente, consequentemente, trabalhou bastante, enfatizando a mão de Ana Berta, que era a esposa de Roentgen, e que, consequentemente, essa imagem ela serviu como base para a utilização da radiação dentro da área médica, uma vez que ela conseguia mostrar as partes ósseas. Contudo, Roentgen também ele radiografou as estruturas ou os pesos de balança que estavam dentro de uma caixa metalizada. E cada pontinho desse que vocês estão observando escuro nessa imagem representa uma estrutura de metal, ou seja, uma estrutura que tinha grande densidade. Ele conseguiu demonstrar dentro dos filmes radiográficos que era possível visualizar também estruturas metalizadas. Assim como ele radiografou também as nossas bússolas, ou melhor dizendo, a bússola, evidenciando as estruturas radioopacas, ou seja, as estruturas mais densas, e ele radiografou também o rifle de caça. E esse rifle de caça, a gente vai perceber que ele possui o que a gente chama de descontinuidade, ou seja, ele possui uma diferença de atenuação, tá? E aí a gente consegue evidenciar que junto a essa estrutura possui uma pequena falha. Então, ali, nessa região, absorveu menos radiação. Então, atenuou menos radiação. Então, Roentgen, ao longo dos seus estudos voltado para os raios-x, ele conseguiu aí radiografar vários materiais. E dentre esses materiais que entraram para a história, teve aí o seu rifle de caça. E o seu rifle de caça, ele conseguiu evidenciar uma descontinuidade, ou seja, uma fissura, uma falha aí no cano. E esse rifle, gente, ele serviu aí como base, tá, para o desenvolvimento da radiologia industrial. Então, a radiografia tirada por Roentgen de seu rifle de caça, onde se observou um pequeno defeito no cano, acabou aí por antecipar o uso dos raios-x dentro dos processos industriais como controle de qualidade das nossas peças. Então, é muito comum, em um passado não tão distante,
o cano, né, das espingardas em especial, das garrunchas, eles estourar. E eles estouravam justamente por quê? Porque já possuíam fissuras. Só que nós não conseguíamos visualizar a olho nu. Então, com o raio-x, a gente conseguia perceber essas descontinuidades, essas falhas. Então, o raio-x, ele trouxe, tá, para a área, em especial a área bélica, uma qualidade nos processos aí de produção. Então, não havendo falha, consequentemente, teria menos acidente e esse material, ele duraria, consequentemente, bem mais. Então, Röntgen, sem saber, ele deu início, né, à radiologia industrial. Então, por que a gente fala que Röntgen foi quem desenvolveu a radiologia industrial? Embora, claro, aí sem saber, porque foi através do rifle de caça dele que os estudiosos observou que dava para utilizar o raio-x voltado para a inspeção de metais. Então, até hoje, as pessoas ainda costumam falar muito que a radiologia industrial é voltada apenas para as inspeções, ou seja, para a análise de peças metálicas. Hoje, a radiologia industrial ela vai muito mais além do que isso. Porém, ela se iniciou fazendo análise em peças metalizadas, mais precisamente em armas. Então, os primeiros estudos, as primeiras análises utilizando a radiação foi feito dentro da área bélica. Então, a radiologia industrial ela só veio a surgir mesmo em 1920 aí como modalidade, tá? E isso ocorreu com o início dos estudos relativos à aplicação do raio-x na inspeção de materiais. Então, em 1920, eles começaram a analisar que realmente dava para a gente utilizar essa ferramenta, que era os raios-x, né, na inspeção de materiais metalizados. De antemão, cabe lembrar, o início da radiologia industrial foi voltado para a área de inspeção de metais. A mesma é importante na identificação de descontinuidade, ou seja, de falhas, de fissura, né, promovendo ainda a qualidade na área alimentícia. Então, nós vamos observar que, além de já avaliar as partes metalizadas, né, a radiologia industrial ela tem um peso muito grande hoje na qualidade dos nossos alimentos, uma vez que ela é capaz de matar micro-organismos ou até mesmo reduzir. A utilização em massa da radiologia industrial, que é conhecida como a famosa RI, ocorreu a partir da Revolução Industrial. Isso ocorreu por volta de 1920, tendo suas bases nos ramos metalúrgicos, ou seja, na produção de metal. Então, em 1920, o auge máximo de produção era voltado justamente para o metal, né? E tudo em si era muito voltado para o desenvolvimento de peças com metal. Então começou a observar que utilizando a radiologia, ou seja, mais precisamente a radiação, a gente já conseguia avaliar a qualidade desse metal, né, e desse aço. Então a tecnologia característica desse período aí, em 1920, era o aço, ou seja, era o metal, e a metalurgia logo, diante desse cenário, fazia-se necessário aumentar a qualidade dos produtos e da mão de obra, passando assim a utilizar a radiação na inspeção, né, ou inserção de peças. Então passou-se a analisar as peças, verificando aí se não tinha nenhuma falha com radiação, tá? E aí isso acabou gerando uma produção padronizada, porque todas as peças saíam com uma qualidade excelente, em série, tá? Ou seja, em grandes quantidades e, consequentemente, aí em massa. Então, a radiologia industrial, ela veio a agregar dentro das indústrias, né, de metal, as indústrias de aço, fazendo com que essas indústrias, elas realmente aí conseguissem trazer para o público em geral as suas peças com muito mais qualidades do que antes. Então, era muito comum ocorrer acidentes com peças metalizadas porque a peça tinha uma falha e, consequentemente, não era visível a olho nu. Porém, com o raio-x, a gente conseguia perceber essas possíveis descontinuidades. A radiologia industrial, assim como na área médica, se baseia na irradiação do objeto para se obter uma imagem desse alvo. Então, é interessante frisar que, inicialmente, a radiologia industrial ela surgiu fazendo radiografia de peças metalizadas, tá?
Só que hoje, como a gente enfatizou, ela vai muito mais além do que isso. Mas quando a gente objetiva fazer a inspeção de peças metalizadas, nós vamos sim expor o nosso objeto à radiação, assim como é feito dentro da área médica. Então, esse é o mesmo princípio, né, que é utilizado dentro do raio-x convencional voltado para a área médica. Nós vamos expor o nosso objeto, que no caso aqui da radiologia industrial, as nossas peças metalizadas, à radiação. Na área médica, nós expomos o nosso objeto, que no caso é o nosso cliente, também à radiação, para que a gente consiga obter a imagem, ou seja, a radiografia, né, desse nosso cliente, desse nosso alvo. Na área médica, a radiação interage com o corpo dos nossos clientes. Já na área industrial, ela irá interagir com diferentes materiais. E, consequentemente, quando a gente fala aí em diferentes materiais, eu não vou estar me referindo apenas em estruturas agora metalizadas. Já vou trazer especificamente aí a um leque, né? Então, nós vamos possuir estruturas metalizadas, plástico, papelão, alimentos em todos os sentidos, como frutas, verduras, legumes, carnes. Então, hoje a gente irradia várias peças, vários objetos, com esse objetivo de trazer mais qualidade, trazer mais segurança aí na sua utilização ou até mesmo no seu consumo. A radiologia industrial, na avaliação de peça, busca visualizar descontinuidade, como a gente já enfatizou antes. Então, toda vez que a gente fizer uma radiografia de uma estrutura metalizada, que for para descobrir possíveis falhas, nós vamos dizer que essas falhas é descontinuidade. Então, as falhas de uma peça dentro da área da radiologia industrial é chamado de descontinuidade. Então, nada de falar assim, essa peça aqui ela tá furada, essa peça aqui ela tá rachada. Não, dentro da área da radiologia industrial, o termo técnico é descontinuidade. Então, descontinuidade é toda interrupção, variação, irregularidade, rachadura ou fissura de uma peça. Então, é muito comum a gente falar, olha, essa peça aqui a gente radiografou e ela tem uma descontinuidade, ou seja, ela tem uma rachadura, ela tem uma fissura. Então, o termo técnico para fissura, rachadura, né, variação, irregularidade é descontinuidade. Anote aí que isso aí é questão de prova. Então, aqui nessa ilustração, a gente consegue visualizar bem o processo de uma inspeção de uma peça, evidenciando uma descontinuidade. Então, o que acontece? Aqui, nós temos a nossa fonte de radiação, logo aqui, nós encontramos o nosso objeto. Então, essa fonte de radiação, ela vai expor, né, o nosso objeto à irradiação direta. Consequentemente, nós vamos possuir, um receptor de imagem que, por sua vez, vai capturar a imagem desse objeto. E aí, se esse objeto ele tiver alguma descontinuidade, ou seja, alguma fissura, consequentemente, isso vai ser evidenciado na imagem, tá? Então, a gente vai acabar visualizando com um pouquinho mais aí de nitidez, tá bom? Então, aquilo que está bem contínuo atualmente aí, ou seja, está bem denso, a gente vai visualizar nos tons esbranquiçados. E aquilo que está descontínuo, ou seja, que está com uma falha, uma possível rachadura, uma possível fissura, vai se apresentar numa tonalidade um pouquinho mais escurecida. E a gente evidencia aqui que apresenta como se fosse a inspeção de uma solda, né? A gente está analisando só essa partezinha aqui, que está um pouco mais esbranquiçada, e essas outras regiões aqui tem pontinhos escuros, pontinhos pretos, evidenciando que tem uma descontinuidade, ou seja, uma irregularidade na densidade dessa peça. Claro que, consequentemente, ela vai precisar ser refeita, né? Então, hoje, o mercado, ele não aceita mais essas peças com defeito. E se essas peças, elas são produzidas por uma empresa séria, que prima pela qualidade, ela vai, consequentemente, ser refeita para que ela venha a ter uma qualidade bem maior. Então, a radiologia industrial se baseia na técnica de ensaios não destrutivos, ou seja, é a exposição de uma peça metálica ou qualquer objeto sem alterar ou danificar suas propriedades físicas. Então, toda vez aqui na radiologia industrial que nós precisarmos expor o nosso objeto à radiação, seja ele qual for,
nós vamos dizer que ali nós estamos fazendo um END, ou seja, um ensaio não destrutivo. Então, o que é um ensaio não destrutivo? Ensaio não destrutivo é a exposição de um material à radiação sem danificar ou destruir o seu material. A gente não vai agregar nada nesse material, ou seja, a gente vai expor essa peça a essa radiação e ela não vai se danificar, ela não vai se destruir, não vai acrescentar informação nenhuma a mais na estrutura física dessa peça, tá? Então, dentro da radiologia industrial, todas as exposições à radiação é chamado de ensaios não destrutivos. E por que é ensaio não destrutivo? Porque não danifica, não destrói, não agrega, não acrescenta nada em cima da estrutura física daquele material. E olha que isso é diferente do que acontece na área médica. Então, na área médica, se nós expormos o nosso paciente a uma dose de radiação, embora a gente não perceba ali de imediato, mas essa radiação, ela danificou, principalmente aí os leucócitos, que são os glóbulos brancos, ela matou algumas células do corpo desse cliente, ou então ela pode modificar, né? Então, aqui na área da radiologia industrial, isso não acontece. Por quê? Porque são objetos aí inanimados, como a gente enfatizou. Então, dentro da radiologia industrial, todo o processo de exposição à radiação é chamado de ensaio não destrutivo, que é o famoso END, tá? Não esqueçam aí. Então, a radiologia industrial, então eu gostaria só que você depois mudasse aí, em vez de colocar aqui história, coloca aí modalidades, tá? Essa radiologia industrial, ela consequentemente, ela é utilizada em diferentes locais, em diferentes, vamos dizer assim, que áreas. Então, a gente possui a radiologia industrial dentro das indústrias automotivas e siderúrgicas. Encontramos também a radiologia industrial dentro da área bélica, da área da aviação. Então, a gente vai inspecionar aí armas, vamos inspecionar, além dessas armas, aí os aviões, tá? Vamos inspecionar as estruturas petrolíferas. Professora, como assim? Então, a gente vai precisar entender que aquelas tubulações, que aqueles galões que vão armazenar, aqueles tanques que vão armazenar esse petróleo, eles não podem se romper. E aí, consequentemente, quem dá esse processo de qualidade é a radiologia industrial. Outro ponto também interessante é que nós vamos estar trabalhando dentro da área alimentícia, né? Expondo os nossos alimentos com o objetivo de inibir brotamento, fazer com que ele não amadureça com facilidade, fazer com que não tenha fungos. Então, é uma gama de possibilidades que a gente pode fazer dentro da indústria alimentícia. Trabalhamos também com a radiologia industrial dentro das indústrias de joias, tanto na questão da inspeção das joias para saber ao longo da sua produção se não tem nenhuma fissura, ou seja, se aquela solda não está mal feita para que ela não se quebre com facilidade, assim como também na irradiação de pedras preciosas, ou melhor dizendo, de pedras simples para que elas se tornem preciosas. Então, com a radiologia, com a radiação, mais precisamente, né, empregada dentro da radiologia industrial, a gente consegue até mesmo mudar as cores das pedras que nós encontramos hoje. E também nós temos a utilização da radiologia industrial dentro das indústrias de esterilização. Então, hoje, praticamente, todas as empresas de esterilização utilizam a radiação como seu ponto máximo. Infelizmente, o uso da radiologia hoje dentro das indústrias ainda está muito caro, é um processo caro, mas em si é um processo aí muito eficaz. Então, com a radiação, a gente consegue sim esterilizar, a gente consegue matar, a gente consegue reduzir micro-organismos. Então, é altamente aí eficiente. Não se esqueçam que aqui nós vamos colocar o que a gente chama de modalidades ou áreas, né, que nós utilizamos a radiologia industrial. Em todas as áreas da radiologia industrial, o registro de informações é importante para identificar ou determinar o controle aí de qualidade. A radiologia industrial utiliza raio-x e raios gama, que é o que nós chamamos aí de gamografia, para realizar os seus ensaios.
Então, é algo que a gente vai comentar um pouco mais lá para frente, mas é interessante já frisar que dentro da área da radiologia industrial, a gente trabalha com a energia dos raios-x e trabalhamos com a energia dos raios gama, que são os nossos materiais radioativos. Para realizar aí qualquer ensaio. O que é ensaios? São os nossos ensaios não destrutivos, que é justamente as exposições a radiações que nós fizemos, as quais vamos fazer, as quais não vai danificar o material que a gente estiver aí expondo. Então, quais são as vantagens e as desvantagens da radiologia industrial? Então, a principal vantagem da radiologia industrial é que ela permite determinar a qualidade, seja lá onde ela venha a ser empregada, ela sempre vai determinar a qualidade. E ela pode ser realizada em instalações abertas, ou seja, em locais abertos, como também em locais fechados, em galpões. Então, a radiologia industrial, ela vai se diferenciar aí em duas modalidades. A radiologia industrial das instalações abertas, ou seja, que a gente pode estar fazendo as inspeções em aeroporto, em vias públicas, tá? E as instalações fechadas, que em si a gente vai estar dentro de um ambiente, né, empresarial ali, dentro de um galpão, dentro de uma empresa propriamente dita. E a principal desvantagem está relacionada ao emprego da radiação, porque, querendo ou não, muitas pessoas hoje ainda têm medo da radiação, e a questão do alto custo. Então, hoje, o uso da radiação dentro das indústrias ainda está alto, né? Mas, consequentemente, compensa quando a gente pensa a questão aí da qualidade. E esse ponto de estar utilizando a radiação hoje entra como ponto negativo pela falta de conhecimento das pessoas em si com relação aos benefícios da radiação. Então, hoje, grande parte dos nossos alimentos, eles são irradiados, tá? Por exemplo. E dificilmente você vai em um supermercado e você vai ver lá uma seção onde tem lá produtos irradiados. Por quê? Porque, consequentemente, o povo não iria consumir. Então, se você fizer um teste, por exemplo, você pega uma laranja e ofereça aí para alguém que, consequentemente, tenha mais do que 40 anos e se você falar para ele que essa laranja ela foi irradiada, ela foi exposta à radiação, consequentemente ele vai retrucar e ele não vai querer consumir, porque ele ainda acha que essa radiação vai provocar danos, vai provocar câncer, né? Vai provocar alguma patologia nele. Quando, na verdade, isso não ocorre, né? A radiação que nós utilizamos aqui, ela não contamina. Pelo contrário, ela vai trazer justamente a qualidade nessa utilização, porque esse alimento ele vai estar mais sadio com relação à redução da quantidade de micro-organismos ali contido. Então, para a atuação dentro da área da radiologia industrial, é preciso ter treinamentos em inspeção radiológica dentro da área industrial, pois é a única modalidade por imagem onde o técnico de radiologia está habilitado a dar o laudo. Então, infelizmente, para que você possa exercer a profissão de técnico em radiologia industrial, você precisa ser especialista dentro da área. Porque, querendo ou não, é uma área totalmente diferenciada da área da radiologia médica. E aí você precisa realmente entender todos esses processos. E aqui é você que vai determinar se aquele metal, por exemplo, que foi avaliado, se ele realmente pode, né, seguir para a escala aí de produção e para a escala de exportação, ou se ele vai precisar ser refeito. Então, dentro da área da radiologia, é a única modalidade que permite que o técnico de radiologia dê o diagnóstico final, ou seja, determine o laudo. Por isso, há necessidade de que ele entenda muito bem de inspeção radiológica, ou seja, de todos os processos envolvidos dentro das indústrias. Para trabalhar na área da radiologia industrial, além da especialização específica, deve-se respeitar as normas da CENEM, que vocês podem me perguntar, professor, o que é CENEM? CENEM é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o nosso órgão máximo e é o órgão que rege todas as diretrizes de proteção radiológica dentro da utilização aí, né, da radiação, por meio da Lei 7.394 de 1985. E aí essa lei, gente, ela determina quem são os profissionais que devem atuar dentro da área da radiologia, pois apenas técnicos e tecnólogos
podem atuar diretamente nessa área. Então, para que eu possa ser técnico em radiologia industrial, é interessante que eu seja técnico em radiologia com especialização. Embora nos anos aí, né, mais recentes, já vem trabalhando a modalidade da área da radiologia industrial, onde aumentou-se a carga horária e você não necessariamente precisa ser técnico de radiologia. Você já pode fazer diretamente só a tua especialização. Então, o técnico em radiologia industrial poderá também ser chamado de operador nível 1, se possuir qualificação em proteção radiológica. Então, além de você ser técnico em radiologia industrial, é interessante você entender de proteção radiológica, porque, consequentemente, é você que vai coordenar toda a tua equipe. Então, é você que vai ser responsável por todos os processos de proteção radiológica. Por isso, se faz necessário você fazer um curso extra de proteção radiológica para que você garanta um selo, vamos dizer assim, que é a mais, que é o que a gente chama de operador nível 1. É aquela pessoa que é técnico em radiologia industrial, mais técnico em proteção radiológica. Então, a radiologia industrial utiliza-se de radiação para realizar aí todos os seus ensaios. Logo, se faz necessária a proteção radiológica de toda a equipe, do público e do ambiente. Contudo, não existe equipamento de proteção individual voltado para a parte plumbífera. Então, na nossa próxima aula, nós vamos comentar com relação aí a os nossos meios de proteção, de como realmente nós podemos nos autoproteger dentro da área da radiologia industrial. Mas cabe lembrar que não existe a questão de avental, óculos plumbífero ou até mesmo protetor de tireoide, tá? Nós vamos possuir outros mecanismos para que nós possamos estar nos protegendo. Então, de antemão, eu gostaria de convidar vocês a embarcar conosco junto a essa busca incessante pelos conhecimentos dentro da área da radiologia industrial. Bons estudos, qualquer dúvida, poste nos comentários junto ao nosso mural e, consequentemente, eu estou aqui para poder saná-los.